Olá, estamos iniciando nosso primeiro podcast do Curiosidade. Eu sou a auxiliar Tamires e estamos aqui com a professora Viviane, a professora Jaqueline, com a professora Silvia do B1 e com a nossa coordenadora Paula. Por aqui iremos compartilhar alguns assuntos que estamos desenvolvendo. Olá! Nessas reuniões, a gente começou discutindo sobre as turmas multietárias. Mas o que são turmas multietárias e por que são tão importantes? Se a gente entende que as crianças aprendem através das brincadeiras e interações, como no currículo da cidade, a gente acredita que quanto mais diversificadas as possibilidades, recursos para brincadeiras e bebês de diferentes idades, eles irão aprender. Partindo disso, a gente foi entender as características de cada faixa etária. Então, nós fizemos uma experiência inversa, pesquisando através das nossas experiências, não é, Vivi? Sim, claro. Inclusive, eu compartilhei o yoga que a gente fez com as crianças mais velhas e cada uma trouxe a sua visão da sua faixa etária, mas a gente procurou estudar com base na experiência que eu tive com as crianças, né? Então, a gente chegou à conclusão sobre o que as crianças aprenderam com esse yoga, né? Então, as crianças aprenderam com esse yoga a questão do desafio, né? A questão do equilíbrio, a questão da construção da independência, que era um processo que as crianças já vinham vivenciando, né? Pois são crianças que já passaram por essa experiência, já tiveram contato com essa experiência e com essa trabalho com a árvore, essa questão intensificou. Então, a questão do uso do corpo, dos gestos e do movimento, da forma única e criativa de cada um, a gente consegue perceber, né, o amadurecimento da criança ali. Inclusive, a professora Silvia, ela trouxe uma experiência da cama de gato para compartilhar com a gente, né, Silvia? Sim, nós fizemos a proposta cama de gato. A princípio, né, nós deixamos ela montada para ver qual seria a ação do bebê, né? Então, de primeiro, eles ficaram explorando o elástico. Então, foi necessário que, neste momento, uma professora percorresse a cama de gato para que eles pudessem aprender, né? Que o bebê, ele aprende pelo concreto, né? Para que depois que a professora passou, os bebês começaram a explorar, né? Passando, atravessando os elásticos. Nossa, Silvia, isso é muito legal. E parando para comparar a experiência que você relatou com a experiência da Vivi, a gente percebe o quanto que a observação é importante nesses dois casos, tanto para o bebê quanto para a criança mais velha. No caso, o bebê, ele precisou da ação do professor para conseguir perceber outras possibilidades do movimento. E no caso do relato do yoga, da Vivi, a gente para pensar quantas experiências anteriores essas crianças já não tiveram com esse yoga para conseguir chegar nesse nível de autonomia, né? Inclusive, né, Paula, a gente chegou a estudar, você até compartilhou com a gente sobre a questão do Wallon, né? E o bacana é que a gente começou a estudar o Wallon partindo das nossas experiências, né? Então, mas quem era Wallon mesmo? Eu esqueci, meninas. Wallon foi um psicólogo, filósofo, médico e político que atuou por muito tempo na França, e ele estudou bastante o desenvolvimento do ser humano, como é que o ser humano ele se torna um ser típico e funcional na sociedade. O primeiro estágio que nós estudamos foi o impulsivo emocional, que ele ocorre no primeiro ano de vida. E a predominância da afetividade orienta as primeiras reações dos bebês, as pessoas a quais intermediam sua relação com o mundo físico. Nossa, tem muito a ver com o exemplo que você trouxe, né? O exemplo, no caso das crianças se relacionarem com a cama de gato após a intermediação do adulto. Muito legal. E o segundo estágio é o estágio sensório-motor projetivo, que vai de 1 ano aos 3 anos, onde a sua inteligência se eleva e o sentido cognitivo trabalha a todo vapor com o mundo externo. Nisso, sua inteligência se divide entre a prática interativa e começo da apropriação linguística. Ao fim, seus pensamentos se projetam através dos seus atos motores. Inclusive, o estágio do personalismo, eu me identifiquei muito com a minha turma, que são dos mais velhos, né? É um estágio do espelho, onde a criança já constrói a imagem externa, já tem a questão da imagem corporal já esquematizado.
são crianças que elas têm a crise. Nada impede das crianças voltarem para o estágio do projetivo, do impulsivo. Elas precisam dessas experiências para poder avançar nas outras, né? Ela já tem a questão do afetivo já construído, né? Ela já entende a questão do que é real, do que é faz de conta. A criança, ela precisa do outro para construir ainda o seu eu, mas ela já tem aquela situação de afirmar sobre si, né? Ela já tem essa consciência e sobre o quanto as interações, o Valon fala nesse estágio, ainda continua sendo importante para a criança, né? Para essa construção pessoal da criança, ela procura aceitar mais a questão do outro, né? Apesar da imitação, que ainda continua um pouco, ela já consegue se colocar sobre o seu eu, sobre si, né? Nessa idade, as crianças elas ampliam mais as suas relações, os seus contatos com o grupo, as relações com as mais familiares, e o professor tem um papel muito importante, né? Porque é no final desse estágio que ela vai passar por um próximo estágio. O professor ele precisa conduzir a criança ali para que ela possa passar para o outro estágio com mais experiência, investigando mais o mundo, né? Então ficamos por aqui. Em breve voltaremos com mais experiências e conteúdos para vocês. Um grande abraço do Curiosidade.